Irmãos, eu, hoje eu queria falar sobre uma coisa, um ensino muito importante. E esse ensino ele é porque nós precisamos discernir o que Deus quer que nós façamos, como nós devemos agir. E é algo assim que eu acredito que talvez isso seja por devido ou falta de conhecimento ou então um hábito, né, das pessoas que às vezes transmitem desta forma. Então, o que eu quero falar? O que eu quero transmitir é com respeito à questão de quando há uma ministração da palavra, quando alguém está ministrando a palavra, ou um pastor, ou um irmão que recebe a oportunidade, ou um evangelista. E então, normalmente, ele emite aquela informação a respeito de que não é ele que está falando, mas é Deus que está falando através dele. E por isso as pessoas devem obedecer, por isso as pessoas têm que obedecer o que está sendo falado, porque não é ele que está falando, é Deus. Então isso é um perigo, irmãos, nessa questão de ensino, porque dá uma vazão para que o ministério ou a pessoa que está ministrando não seja contestado naquilo que ela está falando. E a verdade é que a palavra nos ensina de outra maneira, né? É como se a pessoa estivesse ali em transe, né? Como se ela estivesse ali tomada por Deus, sem o controle de si mesmo, e tudo que ela está falando é de Deus. Não, não é assim que a Bíblia ensina. Pedro, ele fala aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, ou seja, dependendo da tradução, né, que você tiver na sua Bíblia, pode ser impelido, movido, inspirado. Então, o que nós precisamos entender, irmão? Quando nós estamos ouvindo a palavra, o nosso foco não pode estar na pessoa que está falando. Mas por quê? Porque quando o nosso foco está na pessoa, nós saímos fora do que Pedro está falando, que ela não provém de interpretação pessoal. O que o ministério está fazendo naquele momento é interpretando a palavra de Deus. O que é interpretar? É decifrar o texto, é trazer o conhecimento daquilo que está no texto. Isso depende muito do nível de revelação e do nível de conhecimento. E precisamos entender que quando alguém está comunicando a palavra, tem ali envolvido ali o que ele entende da palavra, o que ele tem de revelação, seus sentimentos, suas emoções, muitas vezes a sua vida, né, de experiência, é tudo embutido ali. Então, por isso que Pedro fala, então o nosso foco tem que estar na palavra, naquele que deu origem à palavra, que no caso é Deus, né? Que o Espírito Santo move a vida daquele que está compartilhando, aquele que está trazendo uma ministração da palavra, e naquele momento a pessoa tem o controle do que ela está falando. Por quê? Porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, que 29, versículo 29, 30, que o espírito dos profetas é sujeito ao profeta. O que significa isso? Significa que o profeta sabe o que ele está falando, que o profeta tem o controle do que ele está transmitindo, que o profeta não está ali num transe tomado por Deus, não. Ele tem o controle da situação. Então, quando se emite essa palavra, né? Irmãos, eu estou falando, não sou eu que estou falando, é Deus que está falando, isso é um perigo, isso é um erro. E não estamos fazendo o que Deus está nos ordenando. Então, ao mesmo tempo, Paulo fala assim que quando o profeta está falando, os outros devem julgar cuidadosamente. Então, o que significa essa palavra julgar? No grego, essa palavra é anacrino.
significa examinar, significa questionar. Então, o que Deus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer com isso que tudo que o ministério está falando eu preciso examinar e preciso verificar. Não é você julgar o profeta. Por quê? Porque no meio de uma ministração pode vir muitos deslizes da palavra, muitos erros teológicos, para não falar de heresias. Mas, como que eu vou conseguir fazer isso, irmãos? Eu preciso estudar a palavra de Deus. Eu preciso dedicar tempo à palavra de Deus, porque Deus quer que a igreja seja uma igreja madura. Então, lá Paulo mesmo em Tessalonicenses 5,19, ele fala que nós devemos pôr à prova todas as coisas. Então, para que serve a prova? Quando Deus provava o povo, irmão, nós precisamos entender que isso tem um caráter pedagógico. A provação era para amadurecer a pessoa, era para trazer entendimento, era para aperfeiçoar, era para capacitar a pessoa a ter um relacionamento mais saudável com Deus. Então, quando Paulo fala que aquilo que nós ouvimos, nós devemos provar, aquele que quer crescer em Deus, ele não pode sair ouvindo e aceitando tudo. Eu não estou aqui incitando uma rebelião, eu estou dizendo aqui o que a Bíblia está mandando a igreja fazer. Mas se a igreja não cresce, se a igreja não desenvolve, se a igreja não medita na palavra, se a igreja não exercita o seu espírito, se a igreja não procura crescer, dificilmente ela vai conseguir fazer isso. Vai ficar um formato clero e leigo. Ou seja, aqueles que falam e o povo que ouve, o que eles ouvem é isso mesmo, ponto final. Mas, irmãos, Deus quer que haja esse crescimento na igreja. Então, quando Paulo fala que o espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta, e quando ele fala que nós devemos pôr à prova, ele está nos chamando a atenção para que a igreja ocupe o seu lugar, para que a igreja desenvolva a sua vida, desenvolva o seu ministério, toda a igreja crescendo diante do Senhor. E uma coisa muito importante, né, que nós vemos ali, quando Paulo e Silas estavam em Tessalônica e eles estavam ali trazendo a palavra, trazendo a pregação, houve ali naquele lugar os filhos de Bereia, os bereanos. Os bereanos, eles foram considerados como aqueles cristãos que não eram que eram especiais, mas diferenciados. Porque não era uma questão deles serem altivos ou não serem humildes, mas aquilo que Paulo e Silas estavam falando, eles falaram, não, peraí, nós vamos ver aqui se é isso mesmo. Porque tudo que veio na nova aliança precisa estar conectado com aquilo que está nos escritos dos profetas e na Torá. Então, eles falam, não, vamos conferir, vamos ver se é isso mesmo, com respeito ao ministério de Paulo, com respeito ao ministério de Silas. Mas eles não foram comendo tudo de uma vez, não. Não foram comendo assim a la vontade, não. Eles queriam saber se aquilo estava linkado com o que eles haviam recebido. E se aquilo estava linkado, eles receberam. E isso é muito importante, porque quando a igreja exerce essa atitude na sua vida, ela vai poder eliminar heresias, ela vai poder eliminar erros grosseiros. Não vou falar daqueles superficiais que eu já cansei de ouvir, né? Não que a gente aqui é um tal, é o melhor, mas a gente estuda a palavra. E quando você estuda a palavra, você começa a ter essa sensibilidade de detectar aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Então veja bem, irmãos, o foco da nossa vida tem que estar naquele que trouxe a palavra, que é Deus. Aquele que está interpretando a palavra, ele está sendo movido. Merah refet, movido. Quando vem o Espírito de Deus, com a unção na sua vida, e move o seu coração, e ele então começa a transmitir a palavra de Deus. Mas é ele que está ministrando. Deus abençoe.